Gênesis, capítulo 2. O céu e a terra foram assim concluídos, até os últimos detalhes. Bem-vindos! Hoje vamos explorar uma ideia que, à primeira vista, parece muito simples, mas que pode ser radicalmente transformadora. E se o objetivo final do nosso trabalho, dos nossos projetos, não for só fazer a próxima coisa, mas sim chegar a um ponto onde podemos parar, olhar para trás e contemplar. É uma boa pergunta. E se o verdadeiro prémio não for a tarefa seguinte, mas o descanso que vem de um trabalho bem concluído? É uma questão que vai direitinho ao coração da nossa cultura de produtividade sem parar. Exato. A nossa análise hoje parte de uma base se calhar inesperada para alguns. É uma única frase do livro de Gênesis. Do Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Exatamente. Que diz: o céu e a terra foram assim concluídos, até os últimos detalhes. E a palavra-chave que vai guiar a nossa conversa é essa mesma: concluídos. Lá está. Não diz terminados, diz concluídos. E a nossa missão hoje é precisamente essa: mergulhar na diferença, que é abismal, entre estas duas palavras. Sem dúvida. Vamos usar as reflexões e as análises linguísticas que nos foram partilhadas para tentar desvendar o que é que significa algo estar verdadeiramente completo e como é que isso pode mudar a forma como encaramos tudo. Desde a ordem do universo até a nossa própria necessidade de parar e respirar. Bem, vamos começar por aí então. A primeira ideia forte que a nossa fonte nos apresenta é que concluído não é apenas terminado. Isto para mim é fundamental, porque terminado soa-me a algo que parou. Pode ter sido por falta de tempo, de dinheiro ou porque se desistiu. É um ponto final, mas não é necessariamente um ponto de chegada. Precisamente. Terminado é um estado, mas concluído é uma realização. Pensemos num projeto de trabalho. Podemos terminar a nossa parte, porque o prazo acabou. Certo, entregamos o que deu para fazer e pronto. Exato, mas concluir esse projeto significa que a visão inicial, o objetivo que nos fez começar, foi plenamente atingido. A fonte usa uma expressão muito forte para isto: nada ficou em aberto, nada ficou improvisado. Uau, essa ideia de nada improvisado é um soco no estômago para a forma como vivemos hoje, não é? Completamente. Vivemos numa cultura do improviso constante, do desenrasca. A ideia de algo ser planeado e executado até ao ponto em que está completo, sem pontas soltas, parece quase um luxo. É um luxo e é também uma declaração de intenção. E essa intenção é reforçada por uma das citações de apoio que o nosso material nos traz, do livro Patriarcas e Profetas. Que diz o quê? Quando a criação foi concluída, o universo refletia perfeita ordem e harmonia. As palavras aqui são chave. Ordem e harmonia. Sim, ordem e harmonia não são qualidades de algo que simplesmente parou de ser feito. São qualidades de um sistema integrado, de um desígnio que se cumpriu. A conclusão, neste sentido, é a materialização de uma visão. É uma perspectiva fascinante. O universo, segundo esta leitura, nasce inteiro, não provisório. E isto leva-me a outra parte da frase que me deixou a pensar. A expressão céu e terra. A nossa fonte diz que isto não são apenas dois sítios, o que está em cima e o que está em baixo. Há aqui um conceito linguístico, certo? O merismo. Sim, e é uma ferramenta genial. O merismo é uma figura de linguagem muito presente no hebraico bíblico. E que consiste em quê, exatamente? Consiste em mencionar dois opostos para, na verdade, se referir a tudo o que está entre eles. É um bocado como quando dizemos que procuramos umas chaves de alto a baixo. Claro, não quer dizer que só olhamos para o teto e para o chão. Quer dizer que viramos a casa todo ao contrário. Exato. Que ótima analogia. Portanto, quando o texto diz céu e terra, não está a falar do planeta e da atmosfera. Está a usar um atalho poético para dizer absolutamente tudo. A fonte dá outros exemplos como o visível e o invisível. O alto e o baixo é uma forma de expressar a totalidade. Uma forma de capturar o incomensurável em palavras. Precisamente. E a fonte aprofunda isto ao especificar que a expressão abrange o físico e o espiritual, o organizado e o ainda em formação. Ou seja, nada, absolutamente nada, escapa a este ato criador. É uma afirmação de abrangência total. Ok, estou a seguir. Mas agora tenho uma pergunta. O versículo diz céu e terra, o tal merismo que cobre tudo, e logo a seguir acrescenta até os últimos detalhes. Se o merismo já significa tudo, não é um bocado redundante dizer também até os últimos detalhes? Por que é que o autor sentiu essa necessidade?
Essa é uma excelente questão e a resposta revela a beleza da construção do texto. Não é redundância, é complementariedade. Ah, ok. Pense nisto assim. O merismo céu e terra estabelece a extensão da obra, define o perímetro, que neste caso é infinito. Cobre tudo, na horizontal, por assim dizer. Certo. Já a expressão até os últimos detalhes estabelece a profundidade da obra. Garante que, dentro desse perímetro infinito, não há nada negligenciado, por mais pequeno que seja. Cobre tudo na vertical. Uau, ok. Uma define a escala macro, a outra a escala micro. Exato. Juntas criam uma imagem de completude que é inatacável. Não há por onde escapar. A obra não só é vasta, como também é minuciosa. Precisamente. O autor está a usar todas as ferramentas linguísticas ao seu dispor para comunicar uma ideia de plenitude absoluta. Não é só está feito, é está perfeita e inteiramente feita em todos os sentidos possíveis. E isso leva-nos à palavra perfeição. A fonte faz aqui uma distinção que me pareceu crucial. Não se trata de uma perfeição estética, como olhar para um quadro e achá-lo bonito. Não de todo. A ideia é de uma perfeição funcional. A definição que nos é dada é tudo funciona como deveria funcionar, tudo se relaciona como deveria se relacionar. Essa funcionalidade é a chave. A perfeição não está nos componentes individuais, mas na relação entre eles. É a perfeição de um ecossistema. Onde cada elemento tem o seu papel. Exatamente. Desde a bactéria ao elefante, cada um tem o seu papel e contribui para o equilíbrio do todo. Ou, para usar uma analogia mais mecânica, a perfeição de um motor. A sua beleza não está no brilho do metal, mas no facto de cada pistão, cada vela, trabalhar em harmonia para cumprir o seu propósito. Que é gerar movimento. Lá está. Gosto dessa analogia. Portanto, a criação, nesta perspectiva, é apresentada como este sistema imenso e perfeitamente afinado. E isto leva-me à pergunta inevitável. Se temos uma obra que está concluída, total e funcionalmente perfeita, o que é que se faz a seguir? A resposta que a nossa fonte nos dá é tão simples quanto profunda. Descansa-se. Descansa-se. Sim, a ligação entre a conclusão e o descanso é direta, é causal. A fonte tem uma frase lindíssima sobre isto. Só descansa quem termina. Só contempla quem conclui. Só contempla quem conclui. É muito forte. O descanso não é apresentado como uma pausa forçada pelo cansaço, mas como o ato culminante e intencional que se segue a uma obra que atingiu o seu objetivo. Sabe, eu nunca tinha pensado nisto assim. Sempre vi o descanso no Gênesis como Deus a ficar cansado, o que teologicamente nunca me fez muito sentido. Claro. Mas a ideia de que o descanso não é uma recuperação, mas sim o objetivo, isso muda tudo. Vemos o descanso como o oposto do trabalho. Mas aqui parece ser o culminar do trabalho, o seu propósito. Exatamente. O descanso é a celebração da conclusão e a segunda citação de apoio do livro Educação solidifica esta ideia. Qual é? A perfeição da obra criadora preparou o caminho para o descanso do sétimo dia. Repare na linguagem. Preparou o caminho. Pois, a conclusão não acontece apenas antes do descanso, ela torna-o possível. Cria o espaço para ele. Mas essa ideia de um descanso que é contemplação soa um bocado passiva. Vivemos num mundo que valoriza a ação, a criação. Não corremos o risco de estagnar se passarmos demasiado tempo a contemplar? É uma preocupação legítima, mas penso que a chave está em redefinir o que entendemos por descanso neste contexto. Não se trata de inatividade. Não é preguiça. De todo. É um ato de apreciação consciente. É um momento em que o artista dá um passo atrás da tela, não porque está cansado de pintar, mas para absorver a totalidade da sua obra. Para ver o resultado final. Exato. Esse ato de contemplação não é o fim da criatividade, é o que dá significado ao que foi criado. Sem esse momento, o ato de criar torna-se só uma sucessão de tarefas. Pois, Isto contrasta radicalmente com o nosso conceito moderno de burnout, em que paramos porque já não aguentamos mais. Aqui, para-se porque a obra está no seu auge. portanto, o descanso é o que completa o ciclo da criação. Sem ele, a obra está feita, mas o seu propósito não foi plenamente reconhecido. Faz sentido. Uhum. E isto leva-nos diretamente à parte da aplicação prática, que é, talvez, a mais desafiadora.
O texto fala da criação como estando pronta para o desfrute. Sim, entregue como uma dádiva plenamente funcional. E a implicação é que a nossa resposta a esta dádiva não deveria ser uma tentativa frenética de a melhorar. Ou de a consertar. Exato. Mas sim uma de cuidado responsável e gratidão. É aqui que a reflexão deixa de ser sobre um texto antigo e passa a ser sobre a nossa vida, aqui e agora. Sem dúvida. E há uma frase na meditação proposta pela fonte que me ficou a martelar na cabeça. Há coisas que não pedem mais esforço, pedem reconhecimento. É muito poderosa essa frase. Habitar o que já está pronto. E isso obriga-nos a fazer uma pergunta muito desconfortável. Qual? Será que estamos tão obcecados em construir, em avançar, que nos esquecemos de reconhecer e desfrutar daquilo que já está completo nas nossas vidas? Exato. Tudo isto é muito bonito em teoria, mas como é que se faz isso na prática? Como é que uma pessoa que está programada para correr o dia todo, com listas de tarefas intermináveis, aprenda a habitar o que já está pronto? É dificilíssimo, porque exige uma reprogramação mental. Exige que passemos de um modelo de déficit, onde o nosso foco está sempre no que falta, no que está partido, No que precisa de ser melhorado? lá está, para um modelo de abundância, onde aprendemos a focar-nos no que já existe e funciona bem. E a fonte acrescenta outra frase que nos dá uma pista. Que é? Algumas obras só se revelam quando há um olhar atento e desacelerado. Ou seja, a nossa própria agitação pode estar a impedir-nos de ver a perfeição funcional que já existe à nossa volta. Pode ser, sim. Pode ser num relacionamento que é estável, numa carreira que é gratificante. Estamos tão ocupados a tentar arranjar as rachas que nem vemos que a estrutura do edifício é sólida. Exatamente. A sociedade grita-nos ao ouvido que se não estamos a lutar por mais, estamos a ficar para trás, a estagnar. Esta ideia vai contra tudo isso. Sugere que o próximo passo talvez não seja fazer mais. Mas sim reconhecer mais. O reconhecimento torna-se um ato criativo por si só. É o que permite que a beleza funcional de algo se manifeste plenamente. É o ato que completa o ciclo. Ok, vamos tentar juntar as peças do nosso percurso. Partimos de uma palavra concluídos. E vimos que ela carrega um peso de intencionalidade que terminados não têm. Depois, vimos como o texto usa ferramentas como o merismo, céu e terra, e a especificação até os últimos detalhes, para construir uma imagem de totalidade absoluta. Tanto em extensão como em profundidade. Nada ficou de fora, nada foi esquecido. Uhum. Exploramos a ideia de que a perfeição aqui é funcional, um sistema harmonioso. E percebemos que a conclusão desta obra perfeita não leva a mais trabalho, mas sim ao seu verdadeiro culminar, o descanso. Um descanso que não é sobre cansaço, mas sobre contemplação e apreciação. E por fim, trouxemos essa ideia para as nossas vidas com o desafio de talvez trocar a nossa necessidade incessante de mais esforço pela capacidade de reconhecer o que já está completo. E de cuidar disso. O que nos deixa com a reflexão final, o ponto de partida para a nossa própria contemplação. Sim, em vez de uma resposta pronta, a nossa fonte deixa-nos com uma pergunta. Uma pergunta que não é para ser respondida em 5 segundos, mas talvez para ser levada connosco. Para o resto do dia ou da semana? Exato. A questão central que toda esta análise levanta é esta. O que, na vida de cada um, já poderá estar completo, mesmo que ainda não se tenha parado para perceber? Uma pergunta que fica a ecoar e que talvez não tenha uma resposta fácil, mas o simples ato de a fazer já é um passo na direção do descanso.